Estamos aqui com mais um programa, O Cristo Consolador, da editora e distribuidora de livros espíritas Chico Xavier de Santa Luzia, Minas Gerais, aqui na Grande Belo Horizonte. É um programa, pelo menos o que eu faço, quando eu faço, ele procura mostrar o Espiritismo com enfoque bíblico, porque muitos pensam que o Espiritismo é contrário à Bíblia, e não é. Ele é a favor da Bíblia, principalmente com relação ao Novo Testamento, ao Evangelho. E aí que eu digo, muito frequentemente eu repito, que o Espiritismo, ele representa os verdadeiros evangélicos, porque nós seguimos os evangelhos e procuramos também praticá-lo. Não que eu queira fazer sectarismo, não, mas nós procuramos praticá-lo. Por exemplo, a campanha do quilo, para dar de comer a quem tem fome. Não temos rituais, não temos cerimônias, não temos sacerdotes, mas procuramos estudar o Evangelho e vivenciá-lo. É isso que Jesus quer. Jesus ele disse assim: aquele que ouve minhas palavras e as põe em prática é como aquele que constrói sua casa na rocha. Vêm os vendavais, a casa continua firme, mas aquele que ouve minhas palavras e não as colocam na sua vida prática, é como aquele que constrói sua casa na areia. Vêm os vendavais e a levam. Então nós espíritas estudamos o Evangelho e procuramos praticá-lo, colocá-los em nossa vida. Então nós não só fazemos o estudo dos Evangelhos, mas nós procuramos colocá-los em nossa vida, procuramos vivenciá-los o máximo que pudermos. É isso que significa ser cristão verdadeiro. Conhecereis meus discípulos por se amarem uns aos outros. É isso que Jesus diz que caracteriza quem é cristão. Quem ama o seu semelhante como a si mesmo. Eu vos deixo um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, nós espíritas seguimos sim a Bíblia, só que nós seguimos o Novo Testamento, que é a mensagem que Jesus veio trazer para nós. O Velho Testamento nós respeitamos, mas o Velho Testamento é mais para os judeus. E nós não somos judeus, nós somos cristãos. Não que eu queira aqui difamar o judaísmo, não. Nós respeitamos todas as crenças. Agora, nós temos que seguir o cristianismo, o Novo Testamento. Ou então não somos cristãos. Um assunto que chegou para nós aqui, se o protestantismo é importante para divulgar o cristianismo. É muito importante. Num programa anterior, nós falamos aqui sobre o nascimento do protestantismo, a reforma que Lutero fez. Foi válida essa reforma, ela valeu muito, porque deu oportunidade à igreja de se corrigir de alguns erros que ela cometia. Inclusive nasceu o Concílio de Trento, surgiu como uma resposta ao protestantismo, e que tem até o nome, esse Concílio de Trento, de 1545 a 1563,
são 18 anos que ele demorou. Esse Concílio de Trento foi uma resposta ao protestantismo. É chamado até de contra-reforma, quer dizer, uma contra-reforma à reforma que Lutero fez. Por um lado, então, foi benéfico isso, o que o Lutero fez. Sim, lamentavelmente acabou na divisão do cristianismo, em mais uma grande divisão do cristianismo. Mas foi bom por um lado. E o protestantismo, ele colabora sim com a divulgação do cristianismo. Ele leva a mensagem de Jesus para muitas regiões do mundo, para muitos países, onde a Igreja Católica não se encontra, onde a Igreja Católica não tem missões, não tem padres, e muitos estão lá, pastores, ajudando a divulgar o cristianismo. Agora, como eu disse também em um outro programa, nós, espíritas, e os que são protestantes, os que são evangélicos, que são católicos, nós somos seguidores da Bíblia no Novo Testamento, não no Velho Testamento. O Velho Testamento, ele tem doutrinas lá, naturais, divinas, e que são as do Decálogo, e que nós seguimos também, porque o Decálogo ele é do Velho e do Novo Testamento. Mas o Velho Testamento tem muitas doutrinas, muitas leis mosaicas, que foram feitas por Moisés, mas que são uma espécie de constituição do povo hebreu, do povo judeu daquela época, e que não valem para nós hoje. Não tem nada a ver conosco aqui. Nós somos cristãos, seguimos o Novo Testamento, os Evangelhos, seguimos Jesus, a Boa Nova. Então, eu digo isso porque muitas vezes a gente vê irmãos nossos evangélicos dando uma importância muito grande a uma parte do Velho Testamento e que nada mais é do que uma lei mosaica. Por exemplo, não comer carne suína. Por exemplo, fazer a circuncisão, que aliás os protestantes e evangélicos também geralmente não fazem. Mas algumas coisas lá, algumas leis mosaicas, eles querem praticá-las como se fossem mensagem de Jesus para nós. Isso é um erro. A mensagem de Jesus para nós está no Novo Testamento, está nos Evangelhos. Agora, que os nossos irmãos protestantes e evangélicos ajudam a divulgar o cristianismo, ajudam. Se eles têm erros, mas eles têm também verdades. E essas verdades, elas estão, vamos dizer, libertando muitas pessoas para o bem, tirando muitas pessoas do erro, do mal, em locais que às vezes os padres não podem estar presentes. Ali estão os pastores. Então eles divulgam sim o cristianismo, colaboram muito com a divulgação da doutrina cristã. E, embora tenham erros humanos, não de Deus, eles estão fazendo alguma coisa interessante, sim. Então, estão colaborando com o cristianismo. E nós espíritas também fazemos isso. Nós divulgamos o evangelho, o cristianismo. Aliás, sem querer fazer sectarismo, nós divulgamos até mais do que os católicos e os evangélicos.
Porque nossos irmãos católicos e evangélicos estão muito presos, como eu disse, a algumas questões do Velho Testamento e a dogmas, que são doutrinas polêmicas. Infelizmente, o cristianismo, na sua maior parte, católicos, protestantes e evangélicos, eles estão muito presos aos dogmas que nós respeitamos, mas nós espíritas não seguimos. Então, quando eles falarem contra nós, vocês, nossos irmãos protestantes e evangélicos, e os católicos não tanto. Católicos hoje não falam mal do espiritismo. Falaram muito no passado, hoje não tanto. Há exceções, mas geralmente a Igreja Católica parou de atacar o espiritismo. Agora, nossos irmãos evangélicos, como eles seguem alguns erros da Igreja Católica do passado, eles falam contra nós. Falam que o espiritismo é macumbaria, é feitiçaria e outras calúnias. E sendo que, na verdade, nós não somos nada disso. Nós não praticamos magia, nós não temos nem rituais de espécie alguma, cerimônias de espécie alguma, não temos sacerdotes. Nós estudamos o Evangelho e procuramos vivenciá-lo. É isso que nós fazemos. Agora, os nossos irmãos católicos, evangélicos e protestantes são mais presos aos dogmas que os espíritas não aceitam. E são mais, a Igreja Católica não tanto, mas os católicos e evangélicos, principalmente os evangélicos, são muito presos a textos do Velho Testamento, que nós espíritas respeitamos, mas não nos interessam tanto, pelo menos. Interessam-nos os textos do Novo Testamento, dos Evangelhos, das cartas escritas por Paulo, Tiago, João, etc. Esses textos nós estudamos e procuramos vivenciá-los, mas o Velho Testamento não. Agora, então, o assunto principal aqui, que nos foi pedido, é que falássemos sobre a importância do protestantismo e dos evangélicos na divulgação do cristianismo. Sim, minha resposta é: os protestantes e os evangélicos, eles ajudam, e podemos e devemos incluir também a Igreja Católica, ajudam muito a divulgar o cristianismo, sim. Talvez, isso é comum em todas as religiões, eles não pratiquem, fiquem mais na fala, na prática da fala, do ensino, mas na prática mesmo, na vivência de fato do Evangelho, nem todos fazem isso. Isso é comum em toda religião. Falar, estudar, entender é fácil. Agora, vivenciar é que é difícil. Mas vivenciar é que vale. É muito mais importante o indivíduo conhecer pouco o Evangelho, mas vivenciá-lo no pouco que ele sabe, do que um indivíduo que sabe o Evangelho até de cor, mas não pratica. Então, é muito importante, sim,
setor dos protestantes e dos evangélicos na divulgação do cristianismo. E agora, quanto a praticá-lo, se eles praticam, isso aí nós não podemos dizer que sim. Não podemos dizer. Alguns praticam, é claro, mas outros não. Infelizmente, isso acontece em todas as religiões. Mas unamo-nos na divulgação do cristianismo, cada um na sua religião, na sua corrente cristã. Vamos divulgar o cristianismo. Nós temos esse dever de sermos missionários. E vamos, para dar bom exemplo e para o bem nosso mesmo, para o bem de nós próprios, vamos vivenciar esses ensinamentos que nós fazemos do cristianismo. Porque sem vivenciá-los, não adianta nada nós estudarmos e divulgarmos. Mas vamos ficando por aqui. Nosso tempo está esgotado. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. Olá, estamos aqui com mais um programa O Cristo Consolador, da editora e distribuidora de livros espíritas Chico Xavier, de Santa Luzia, Minas Gerais, aqui na Grande Belo Horizonte. Esse programa tem o nome de O Cristo Consolador e o seu objetivo é divulgar o Espiritismo. E no meu trabalho, não só na TV, rádio, mas também em meus livros, nos artigos que eu escrevo, na minha coluna no Diário Tempo de Belo Horizonte, que você, que não é de Minas, pode ler no site www.utempo.com.br, repetindo www.utempo.com.br, e você terá uma matéria para ler, bíblica, teológica, espírita. Toda segunda-feira escrevo essa coluna no Diário O Tempo de Belo Horizonte, e faz já 12 anos. E ela é muito lida por todas as correntes religiosas, padres da lei, pastores, irmãos nossos espíritas, nem se fala. Ela é uma coqueluche dos espíritas. E no final dela há um espaço para você comentar. Esse espaço é um verdadeiro fórum de religiões e de defesa da doutrina espírita. Entre lá que você vai gostar. Vou repetir, para você que é de fora de Minas, de qualquer parte do Brasil e do mundo. www.utempo.com.br e procura todas as colunas, o item, todas as colunas. E esse programa, então, ele é bíblico, teológico e espírita. E o indivíduo aqui pergunta se o judaísmo tem alguma importância para o espiritismo.
Qual a relação que há entre o Espiritismo e o judaísmo? A Bíblia, como disse o nosso saudoso pastor Neemias Marian, infelizmente já nos deixou, o pastor Neemias Marian, ele dizia que a Bíblia é um manual de psicografia do início ao fim, do princípio ao fim. E de fato é mesmo. E eu acrescento que além de um manual de psicografia, do princípio ao fim, é também um manual de psicofonia. Temos, por exemplo, o Isoldino Rezende, para quem não sabe, é um médium psicofônico. E o que é médium psicofônico? Ele, quando escreve, o médium quando escreve, quando uma entidade se manifesta através dele, do médium que escreve, esse médium é psicógrafo, psicografia. Quando o médium recebe uma entidade que fala através do médium, fala, não escreve, mas fala pela boca do médium, aí é mediunidade psicofônica, é psicofonia. E qual a ligação nossa com o Velho Testamento, com o judaísmo? É que a Bíblia está cheia também lá no Velho Testamento de fenômenos mediúnicos, tanto fenômenos de psicografia como de fenômenos de psicofonia, que, repito, psicofonia é quando o espírito fala usando a boca do médium. Então, esse programa ele tem por objetivo mostrar isso, essas verdades, porque muitos pensam que nós somos contrários à Bíblia. Não. A Bíblia é um manual de fenômenos mediúnicos. O que o pastor Neemias Marian disse é uma grande verdade. É um manual de psicografia do início ao fim e que eu acrescento, repito, que é de psicofonia também e outros fenômenos. A Bíblia está cheia, tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento. Então a nossa ligação com o judaísmo é essa. E também é com o decálogo. O decálogo do judaísmo, do Velho Testamento, é o mesmo do Novo Testamento. Então a herança verdadeira que o cristianismo fez e que é muito útil para nós é a mesma do Velho Testamento, é o decálogo, que contém, vamos dizer, as leis divinas, leis naturais. Agora, lá no Velho Testamento, tem as leis mosaicas que Moisés fez. Não confundamos essas leis mosaicas com as leis naturais ou divinas do Velho Testamento. E, inclusive, uma das leis mosaicas, que são 613, que são uma espécie de constituição do povo judeu daquele tempo, e feita por Moisés, ela, lá no capítulo 18 de Deuteronômio, existe uma lei, um preceito, um regulamento que proíbe o contato com os espíritos dos mortos. Essa é uma lei mosaica, não é lei divina. A prova de que não é lei divina, que Jesus desobedeceu a ela. Ele, na transfiguração, ele conversou com os espíritos de Moisés e Elias, que viveram muitos séculos antes de Jesus. Eu sei que alguém vai dizer, o Elias não morreu. Morreu sim. Ninguém escapa do pó, corporalmente falando. Lemos lá em Gênesis 3,19. Lembra-te, homem,
que vens do pó e ao pó retornarás. É uma referência ao homem material, ao que São Paulo chama de homem exterior. Não ao espírito do homem, que é imortal e não morre nunca. Não volta para o pó nunca. Aliás, ele não veio do pó. Porque o que volta para o pó é aquilo que veio do pó. O corpo, o homem fenomênico, o homem exterior, no dizer de Paulo, ele fala em homem exterior e homem interior. O homem interior é o espírito, o homem exterior é o corpo. Esse veio do pó e ao pó retorna. Gênesis 3:19. E como lemos também Eclesiastes 12:7, ao morrer o homem, seu corpo volta para a terra que o deu, e seu espírito volta a Deus que o deu. E como lemos também em Hebreus 9:27, uma frase muito usada contra a reencarnação, e que nada tem a ver com a reencarnação, e em que Paulo, falando do sacrifício de Jesus, de morrer uma vez só na cruz, ele fala, como o homem também morre uma vez só, de vários tipos de mortes, mas é uma vez só. Mas o que é que morre? É o homem exterior, é o homem fenomênico, é o homem que veio do pó e que volta ao pó quando morre, e que é mortal. Mas o espírito do homem não é mortal, é imortal. A nossa cultura ensina isso há 2000 anos. Aliás, o Platão já ensinava, antes de Jesus, antes de Cristo. Sócrates e outras doutrinas religiosas do velho mundo já ensinavam isso, que a alma é imortal. Então, quando a Bíblia fala que o homem morre uma vez só, é uma referência ao homem exterior, ao homem fenomênico, ao homem que vem do pó, que é mortal e que por isso volta para o pó de novo. Porque lá é a origem dele, mas o espírito tem origem em Deus e não no pó. E esse espírito é imortal. E ele, então, ele faz parte do homem exterior, quando ele está encarnado. Mas quando esse homem exterior, esse homem que vem do pó e volta para o pó, quando ele morre, o espírito imortal, o homem exterior, sai do homem mortal, homem material, homem exterior, e vai para o mundo espiritual, para a dimensão espiritual, para o além. E ele é ele que reencarna. Então, quando Paulo fala em Hebreus 9:27, ao morrer o homem, aliás, ele fala, Jesus, ele quis dizer isso, leiam o texto todo. Ele diz assim, que Jesus morreu uma vez só na cruz. E isso foi eficaz. E morreu uma vez só, como o homem morre uma vez só. Mas é o homem exterior, é o homem que veio do pó e volta para o pó, não o espírito do homem, que não morre nem uma vezinha sequer, porque é imortal. Ele só sai do corpo. E é ele que volta ao mundo, reencarnando em um novo corpo que nasce. A reencarnação é a volta do espírito em um novo corpo que nasce. Então o corpo nasce, ele vai morrer um dia, uma vez só, mas o espírito renasce nele, renasce. Daí aquele episódio de Nicodemos com Jesus, Jesus fala, é necessário nascer de novo, quer dizer, renascer. E o que renasce é o espírito. É necessário renascer para
para se atingir o reino dos céus. Um nascimento só do Espírito não dá. Não dá nem para começar. Agora, para ele evoluir, crescer, encontrar a verdade libertadora um dia, ele tem que vir ao mundo muitas vezes, tem que reencarnar muitas vezes. E Jesus fala, então, nesse episódio de Nicodemos com ele, Jesus fala, há nascidos da água, que é o líquido amniótico, eles não tinham o nome de líquido amniótico, falavam, então, água. E, aliás, esse líquido, a maior parte dele é mesmo água. Está comprovado pela ciência hoje. Mas então Jesus fala, é necessário nascer de novo, ou seja, renascer da água e do Espírito. E renascer do Espírito é o quê? É mudança de vida. Metanoia em grego, conversão. Mudar de vida. Isso aí é nascer de novo do Espírito. É renascer do Espírito. Mudança de vida. Agora, nascer de novo da água é reencarnar. É o Espírito entrar no feto. E como Nicodemos não estava entendendo bem o que Jesus dizia, ou talvez fingindo que não estava entendendo, porque ele queria mais esclarecimentos de Jesus, ele queria explorar o conhecimento de Jesus, e eu digo explorar não no mau sentido, provavelmente no bom sentido, para ele entender bem o pensamento de Jesus a respeito da reencarnação. Ele pergunta a Jesus, como pode ser isso? Como pode o corpo entrar no útero materno e nascer de novo? Aí, para ficar mais claro, Jesus eliminou a palavra água e disse assim, há nascidos de novo da carne e há nascidos de novo da água. Nascer de novo da carne, que Jesus colocou para deixar mais claro, para mostrar que é a reencarnação mesmo, nascer de novo da carne só pode ser dos pais. Todos nós nascemos da carne de nossos pais. Então, nascer de novo da carne é reencarnação do Espírito naquele novo corpo. Agora, nascer de novo ou renascer, que é renascer, esse prefixo é de novo, novamente, outra vez, nascer de novo do Espírito é mudança de vida. Então, acho que ficou bem claro. A Bíblia, eu comecei falando que no judaísmo tem muitos fenômenos mediúnicos, tem muito a ver com o espiritismo, mas eu acabei passando para a questão de Moisés, lá falando contra o espiritismo, e ele estava certo em Deuteronômio 18, mas é ele que proibiu, e ele estava certo, porque o espiritismo também proíbe quem não tem prática, conhecimento, não deve praticar o espiritismo, não deve entrar em contato com os espíritos, sem conhecimento da doutrina, sem conhecimento profundo do espiritismo, da mediunidade. Porque o povo lá não entendia nada naquela época de mediunidade. Então Moisés proibiu de um modo geral. Mas em Deuteronômio, ainda em Deuteronômio, capítulo 11 de Números, desculpe-me, fiz aqui uma inversão. No livro de Números, capítulo 11, versículos 25 a 30, Moisés, ele já fala contra o que ele fala em Deuteronômio 18. Ele elogia Eldade e Medade, que estava recebendo espíritos. E por que ele elogiou a eles? Porque ele sabia que os dois tinham conhecimento para praticar o espiritismo, para receber espíritos, e tinham conhecimento e também não faziam isso por comércio,
porque fazer comércio com mediunidade é uma desgraça. Não fazemos isso. Quem faz comércio com a mediunidade não é seguidor do Espiritismo. Mas vou ficando por aqui, estourado o nosso tempo. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus, Jesus e Maria abençoem a todos nós. E até o próximo programa, se Deus quiser.